A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Meus amados irmãos e aqueles também ainda que não são irmãos, que venha a prestar atenção naquilo que o Senhor vai nos falar. E nós estamos no mesmo barco, né? Temos bênção para todos eles, tem perseguição também, né? Em todos eles, nenhum está isento de perseguição, não, né? Isso é a luta, é o esforço que o Senhor Jesus nos diz: esforçai-vos para entrar na porta estreita. E esta luta é isso, é uma enfermidade, é uma dor, né? É aquilo que não agrada aos teus olhos. Mas isso pode ser também uma aprovação, né? Como diz a própria palavra, né? Depois de aprovado, né? Aí você terá galardão, né? Meus amados irmãos, estou aqui no livro de Hebreus, né? Capítulo 12, uma palavra extraordinária, e que nós venha a prestar atenção, nós venha a fazer a nós mesmos, ao nosso coração compreender, né? A luta que nós suporta, né? Ali o adversário, mas que isso não seja para a morte, que isso não seja para que você venha desanimá-lo, porque o maior está conosco. Ele disse: eu não me importei com a vergonha ou de ficar na cruz para receber aquela alegria nos últimos dias. E esta alegria é nós. Se nós suportar nossa cruz e chegar ao final lá, a alegria do Senhor Jesus é essa. Então ele suportou aquela cruz naquela época, já o começo da alegria. E que nós podemos também suportá-lo para que nós leve essa alegria a ele. Não adianta você ter alegria aqui no mundo e não dar alegria ao Senhor Jesus chegando lá no reino do céu. Então eu estou aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, né? Mas eu vou orar um pouquinho, orar aqui, que Deus dê a direção a nós. Aí já está aí o pastor Francisco Bernardo, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa. Continue levando a verdade, a sinceridade, para que o povo venha compreender e entender, né, o caminho da salvação. Então vamos lá. Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós, mais uma vez, eu me coloco aqui como a promessa do Senhor, que é levar o evangelho a toda criatura. É claro que não sou nada, sou pequeno, mas que o Senhor envia a quem o Senhor quer. Pai, dai a direção e o entendimento, Pai, para que nós podemos compreender, Senhor, o que o Senhor vem nos dizer, o que o Senhor está falando, Senhor. Porque não adianta eu ouvir e não compreender, Senhor. Vou ficar no mesmo barco, no mesmo lugar. A alegria não vai chegar até a mim. Senhor, tem misericórdia de nós. Faça com que o teu povo, Senhor, venha ouvi-lo e entender, compreender, Senhor, para que possa praticá-lo, aquilo que o Senhor está nos ensinando. Pai,
Pai, abraça teu povo. Através da palavra, da verdade, Senhor, da sinceridade. Este é o alimento que teu povo vive, Senhor. E faça com que teu povo tenha este alimento dentro dele o tempo todo, Senhor. Senhor, fala conosco. Não aquilo que nós queremos, Senhor, que às vezes prejudica nós, mas sim o que o Senhor quer. Isso é o melhor para nós. E faz o teu povo entender, Senhor, que esta correção que o Senhor nos traz, que não seja não é ignorância, não é um maltratando, não. E sim, Senhor, é o caminho da verdade, o caminho da salvação, o qual nós devemos segui-lo, o qual devemos caminhá-lo, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, e nos ensina. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está aí o pastor também, Henrique Alves, né, lá do Rio de Janeiro, né? Um abraço. Se eu não me engano, hoje você está até de aniversário, né? Feliz aniversário para você, pastor Henrique, né? Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, né? A sua casa. E que Deus continue usando você, né? Com essa determinação, né? Ou até mesmo mais, para que o povo venha entender, né? Que às vezes o mundo não entende o que você leva, porque o mundo é o oposto da verdade. E como você está levando a verdade, o mundo não vai compreender, né? Então, mas continue, né, sendo esta pessoa que você é, né? Humilde, com mansidão, né? E que a sinceridade sempre a gente vê aí nos seus olhos, nas suas palavras, né? Nas suas pregações, que Deus coloca, né, aí em você, que isso vai depender daquilo que recebe, daquele que recebe, né? Deus coloca a palavra, mas se o que recebe a palavra para levar, que é o pastor, o bispo, né? Se não desviar da palavra, infelizmente ele vai andar na sinceridade sempre. Mas quando aquele desvia a verdade do Senhor, que o Senhor tem enviado a ele, aí ele já vai começar, né, ali se diminuir. Não é que a gente fica grande, mas quando a gente leva a mentira, a gente está se diminuindo cada vez mais. E aí eu vejo que você leva a verdade aí, né, nas suas pregações, a gente vê aí, né, a gente conhece, né, o fruto, né, conhece a videira pelo fruto, né? Então que Deus abençoe a sua vida, né? E que esse dia ou aconteça mais dias como esses, né? Porque um homem de bom coração, né? De bom testemunho, esse deve durar muitos anos. Então, que Deus abençoe a sua vida aí, sua família, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Né? E vamos lá na pregação, né? No livro de Hebreus, capítulo 12, Deus revela, o Senhor Jesus nos revela que, né, ele deixou tudo aquilo que ele tinha, que foram proposto a ele no início, ele deixou tudo aquilo pela nossa salvação. Ou seja, para dar o início da nossa salvação, porque nós não estava em bom estado. Nós estava nas trevas, né? Como diz mais aqui atrás, ele tirou do império das trevas, né? Para, amém, para os braços do Senhor Jesus, né? Ou seja, para a alegria, para a salvação, que é para o reino do Filho, o reino de Deus, né? Ali concluindo tudo, é para o reino de Deus, né? Então, a palavra vem nos dizer assim, eu estou numa tradução que é
NTLH, né? Não sei se todo mundo entende ela. Diz assim: Deus, o nosso Pai, assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Essa corrida marcada para nós é a salvação. Esse caminho, né, que o Senhor Jesus se revela como é o caminho, né, e aonde ele passou, nós temos que passar. Isso quer dizer, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem não andar neste caminho e na verdade, ele não consegue chegar a Deus, chegar à vida, né? Então, e ele disse assim: grande multidão de testemunha, né, ao nosso redor. E nós tem visto, né? E nós tem visto, tem até outra tradução aqui que fala: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Deixemos todos os embaraços, que é a mesma coisa, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. A proposta é a salvação, né? Então, às vezes nós não damos muita atenção aos testemunhos que está ao nosso redor, mas damos atenção, né, ali as preocupações, ali a algo que tira nós da corrida. A nossa carreira, isso, ou seja, qual é lá quando eu vou correr, naquelas corridas, né? A gente chama ali a faixa. Nós chega ali a faixa, quem chegar à faixa ali venceu, né? Independentemente se é primeiro ou segundo, mas se você chegou lá, você venceu, né? E muitas vezes as pessoas não vencem, né? Não chega à faixa, porque indevidamente ele tem algo que atrai ele, né? Que não é a verdade, né? Que não é essa multidão de testemunho, né? E sim as coisas do mundo. E aí consegue tirar a pessoa para que não chegue ali à faixa, ou seja, que não completa a carreira, né? E a gente vê muitos aí passando por dificuldade. Todos eles passam por dificuldade, né? Todos eles. Mas um passa mais por causa, né, da fraqueza do coração, né? Que não se atinam. Quando estás forte, ele não se atinam para se alimentá-lo, né? Deixa a vaidade, deixa o orgulho, né, ali tomar de conta, deixa o eu. Eu vejo muito essa palavra e é bem correta. Quando nós deixamos o eu tomar de conta, passar na frente do Senhor Jesus, ali nós estamos embarrados, né? Ou seja, para fazer uma frase mais bonita, quando você passa na frente do Senhor Jesus, ele não consegue fazer nada para você. Nós temos até projetos, mas quando nós não deixamos o Senhor Jesus resolver, nós não conseguimos resolver. Porque o grande é o Senhor Jesus, é Deus, é o que resolve, né? E quando nós colocamos na mão dele, né? Nós temos que esperar, como diz o rei Davi: esperei confiantemente no Senhor, né? Eu não sei se é Salmo 40 que fala isso. Esperei confiantemente no Senhor, ou seja, ele botou nas mãos do Senhor e ali ele fica esperando. Confiante, dizendo, quer dizer, eu não faço nada a não ser ele. Então nós espera. Isso nós temos que colocar nossa esperança em Deus.
E quando a palavra vem nos dizer, né? Dizendo assim, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Eu cacei essa tradução porque é bem simples para as pessoas entender, né? Que jamais Deus vai falar algo para um povo que este povo não entenda. Quando foi na época de Noé, Deus falava para Noé. E o Noé falava para o povo. Quem não sabia naquela época, né? Ali da transgressões, do pecado deles. E ele sabia qual era o correto. Que a palavra vem nos dizer, quando a formosa, as filhas dos homens, as filhas formosas, parece que eu não me engano, é assim, né? Atraiu o homem, o filho de Deus. Então veja como que é. Então eles sabiam que ali não era para eles, né? Então e nós sabemos no dia de hoje o que não é para nós. O mundo é para nós? É não. Quando nós saímos do mundo, das coisas do mundo, o mundo vai pequenininho, vai ficando pequeno, né? Mas quando nós alimentamos as coisas do mundo, ali nós estamos crescendo o mundo e diminuindo a Deus. Então por isso que nós temos que ter um entendimento, né? Mas como nós arrumamos um entendimento? É buscando a Deus, é se colocando ali em todo momento a Deus. E não tem espaço para o mundo. Esse é que a humanidade não está exercendo, né? A fé que eles estão exercendo é para as coisas do mundo, né? E ali vai crescendo o mundo e diminuindo a Deus. E nós temos que crescer a Deus, né? E diminuir o mundo. Para que a terra, né? Veja, ou seja, sente, prove da alegria. Porque lá em Salmo diz, a terra esta bondade, né? Se o pastor Henrique quiser entrar, fica à vontade, pastor Henrique. Aí, em versículo 2 diz assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, né? E ali não só começa, mas que, né, caminha por ele o tempo todo. A nossa fé vem pela a força, vem pelo o ver, né? Nós vemos tantos milagres aqui na Bíblia, ou mesmo até ali pessoalmente, numa igreja, a gente vê, mesmo sem ser na igreja, Deus está fazendo milagre. E aqui dali é um alimento para a nossa fé, né? Para que nós tenhamos ali, nós se ponhamos do lado de Deus, né? Através desse testemunho que Deus faz. Deus não faz esses testemunhos porque Ele quer fazer, não. Porque se fosse porque Ele quiser fazer, Ele fazia aí o testemunho a todos, para todos ficar livre. Mas o testemunho é uma peça para que nós venha crer nele, para que nós venha saber que Deus é, né? Nós existimos, mas Deus não, Deus é, né? Ou seja, ele sempre está presente e que o amor dele, né, é perfeito para nos libertar, para nos salvar, né? Então ele disse, nossa fé começa, e eis ele quem aperfeiçoa, é quem prepara, né? É quem deixa você consciente do que está fazendo, né? Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas falando que, né, tem muita gente ainda que não conhece a Deus. Ele até conhece, só que ele não serve, ou seja, por causa do eu, por causa da ignorância, do orgulho, e ali saiu da presença de Deus. Tem uma palavra na Bíblia que diz, todos já têm o meu conhecimento, né? Eu não sei aonde é que está, mas... Então isso quer dizer, todos já conheceram a Deus. E que nós
ou seja, a palavra do Senhor ainda está sendo pregada, é para aqueles ainda que saíram, né? Saíram da presença do Senhor. E que Deus quer que volte, porque o Senhor Jesus relatou que não quer perder nenhum. Tá aí a ombreira Eremitas, né? Lá do Piauí. Deus abençoe sua vida, seu ministério, né? A sua casa, em nome de Jesus. Então Deus não quer perder nenhum, né? Independentemente de raça, de placa, né? Placa de igreja, de cor, raça. Não, Deus não quer saber disso, não. Deus tem povo, eu sempre vou dizer isso, né? A minha igreja, não, isso não quer dizer nada, não. Né? Deus tem um povo e Ele quer salvar o povo. E nós, como, né, ali, testemunho de Deus, como o próprio Pedro diz, né? Ou é o apóstolo Paulo também, nós somos testemunho dele, acho que é Pedro lá em Atos que fala, né? Quando os presos ali, os principais, ali prenderam eles, né, os apóstolos, e aí ele falou assim, não, nós somos o próprio testemunho dele, né? Daquele que vocês mataram. O Senhor ainda fala até assim, ó, o apóstolo Pedro. Então, meus irmãos, nós somos testemunhos, gente. Como nós não sabemos? Eu fiquei... Agora eu me lembrei quando o Senhor Jesus disse, eu tenho feito muitas obras da parte do Pai. Qual delas vocês não aceitam? Qual delas, na Bíblia está assim, qual delas vocês me apredejam? Mas é a mesma coisa, qual delas vocês não aceitam? Né? Se tudo é perfeito, se tudo é a verdade, por que o sentido? Né? Por que a raiva? Porque dentro da humanidade só tem maldade. Porque se tiver, né, pelo menos um terço de bondade, ele observa essas obras do Senhor Jesus. E essas obras, esses testemunhos, é para que nós veja, né, para que nós se alimente, para que nós não venha sair do caminho dele, né? Ele é o guia, então nós andamos atrás dele, né? O que ele fez é para nós fazer. É para nós fazer. Ele chegou lá, para nós chegar lá também, nós temos que fazer o que ele fez. Nós não temos que se importar com as atitudes, né? Aqui dos prazeres. Eu vejo muito modinha, né? E isso vai derrubando aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Nós temos que ser sinceros, né? Dentro de nós, o que nós temos para revelar o Senhor Jesus. Ah, eu não tenho mais força. Como é que eu busco força? Buscando o Senhor Jesus. Mas quando você não tem força, que busca o mundo, aí é que você não arruma mesmo. Né? Eu vi muita gente falando que eu não tenho mais força, mas continua no mundo. Como é que você quer força? Força só vem... O rei Davi disse lá em segunda Crônica, se eu não me engano, 29. O poder, a força, a vitória, a majestade, tudo é teu. Falando que é de Deus. Então, o homem não tem nada e ele só consegue buscando em Deus. E diz aqui no capítulo 2 ainda, fala assim, ele nos deixou o quê? A cruz fizesse com que ele... Peraí. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ou seja, vamos colocar na cruz para ele desistir. Né? O Satanás colocando isso para que o próprio Senhor Jesus viesse desistir. Falou, ah não, eu sou filho de Deus, eu não vou para a cruz. Né? E ali ele não se importou. O que ele se importou era a alegria para nós. E aí, olhando para dentro de nós, né? Que alegria nós podemos dar para o Senhor Jesus? Nós continuando no mundo. Se nós estivermos no mundo, nós continuar no mundo. Aquele que diz, como diz lá no... Eu não sei se é
Salmo 5, aquele que pensa que estás de pé, né, se segure para não cair. Ou seja, pensa, porque o homem é falho. Um dia está de um jeito, outro dia, quando o dia amanhece, ele já está de outro jeito. E nós não devemos não ser assim não. Nós temos que permanecer, se nós estamos de pé, nós temos que se fortalecer para que nós continue de pé. Né? Cada dia, né, que nós conseguimos uma raiz ali na rocha, nós cada vez mais temos aí nós dura muito mais, né? Ou seja, nada do mundo venha nos tirar, porque Deus não permite, né? Tudo vem pela permissão de Deus. Mas quando nós, né, buscamos ali o Senhor, né, deixamos Ele dirigir a nossa vida, Deus não vai permitir que nós caia. Ainda que Ele, como Ele diz a palavra, né, eu não dou carga nenhuma que você não possa levar. Peraí, se Ele fala isso, então Ele sabe todas as coisas, é o único que sabe. Eu não sei, o que vem para mim amanhã eu não sei. Então nesse caso eu tenho que estar onde? Debaixo das mãos do Senhor, porque Ele me revela, né? E tem ali o controle de todas as coisas. Então o controle da minha vida, né? Então eu não posso sair da vida do Senhor. Quem está na vida, com a vida ali no Senhor, continue se fortalecendo para que não venha cair. E aquele que não está, venha estar. É o único lugar seguro que existe, né? Para mim, para você, para quem quer que seja. O único lugar seguro é na presença do Senhor. Independentemente do seu estado, daquilo que você está passando, né? E diz assim, no segundo ainda fala, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, que é a nossa vida, né? A nossa salvação, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado, né, do lado direito do trono de Deus. Olha só, gente, isso por nossa causa. Gente. O Senhor Jesus não precisaria fazer isso, né? Por que ele não mandou, né, um mensageiro dele e ele correspondesse, que ele resistisse às dores, porque o filho não viesse? Não, isso não era capaz, né? A resistência, ele, né, ele fez de tudo para que nós tenhamos vidas, e essa vida não é para nós, essa vida é para ele, né? Eu estava lendo lá em Colossenses, né? E ele foi feito, acho que era em Colossenses, tudo foi feito para ele e por ele. Peraí, gente. Se isso acontece, tudo feito por ele e para ele. Então nós temos uma definição à nossa vida, né? Nós temos uma definição. Eu não sei se eu vou achar aqui. Aqui, ó. Colossenses, capítulo 1, né? Versículo 6 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Quando nós estamos com ele, né, nós existimos, ou seja, nós vamos para frente, nós temos ali, né, a força para nós continuar, né? Isso quer dizer, né? Então isso é palavra que, né,
Se nós prestar atenção o que Deus fala, o que Deus propõe a nós, o que Deus deixou, né? Nós vencemos. Nós vencemos. Nós vê aí muita gente, eu vejo uma pessoa católica testemunhando, né? E pode ver que é católico, tem gente que diz, católico, mas Deus atendeu ela estava, né? Para a medicina, já mandaram até levar para casa, porque para a medicina já não tinha mais recurso, né? E ela disse, né? O Deus que fez o céu e a terra, os céus e a terra, né? Ia dar vida a ela. E ela ia testemunhar a quem quer que fosse. E Deus restaurou a saúde dela. E ela está contando o testemunho dela, né? Aonde quer que seja, para quem quer que seja, quem quiser ouvir. Ela falou que conta, né? Então, olha, gente, que tem gente que tem, o católico, não, isso quer dizer nada, não. Deus não tem placa de igreja, não. Deus tem povo. E aquele que tem um coração humilde, que se humilha perante Deus, essa humilhação, gente, não é se humilhar de forma agressiva, não. É reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Isso é a humilhação, gente. É nós se humilhar para Deus. É nós ter a certeza. E isso vive pela fé. Então a católica viveu pela fé. Eu tenho certeza que Ele vai me curar. Ele fez o céu e fez a terra. Ele vai fazer minha carne ficar perfeita. E fez. Então isso é um testemunho, é maravilha a gente ouvir isso, gente, né? Ou seja, para você que está enfermo, né? Que acha que não tem cura sim. É só você crer naquele que faz todas as coisas. E você foi feito para Ele e por causa dele. Por meio dele e para Ele, né? Então nós temos que ter essa consciência. Não botar o nosso pensamento no mundo, não. Bota naquilo que serve para você. E no terceiro diz assim, pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanime, nem desistam. Então, está aí a recomendação que Deus, né, está colocando diante de nós. Que eu queria tanto, eu passo aí pela Rita Silva, né? Deus abençoe a sua vida. Eu passo pelos lugares e vejo cada coisa, né? Que as pessoas relatam a mim, e olha que eu não sou nada, gente. Eu sou o menor de todos os filhos de Deus, do servo de Deus, né? Eu sou o menor. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Mas eu vejo tanta gente relatando, me paro às vezes aonde eu ando, né? Às vezes até pelo Facebook as pessoas assistem, né? Eu estava te assistindo lá, né? A palavra que Deus colocou no teu coração. Gente, isso é maravilha, porque não é querendo, eu não jamais, né? Que eu vivo para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele me fez assim. Eu não sei se às vezes eu me coloco de forma ignorante, que eu já vi gente falar, mas isso não quer dizer nada não, né? Eu oro por todo, pelo aquele que me chama ignorante, pelos que não me chamam, eu oro por todo, né? E amo também a todos, né? Independentemente, até os meus adversários, meus inimigos, eu amo eles, né? E oro por eles, porque se eu não amasse, eu não ia orar, né? Independentemente que... Agora, viver abraçado aí é outra coisa, né? É outra coisa, né? Mas, como diz a palavra, gente, aqui, ó, pense no sofrimento dele Jesus, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim quer dizer, nós também, é a mesma coisa, né? Nós também, né? Não desanima, ou seja, suporta também. Suporta aquilo que vem sobre você. Porque, como diz lá em Mateus, né?
esforçai-vos para entrar na porta estreita. Ou seja, é esforço. A nossa vida, gente. Ah, eu tô no mundo, eu não estou me esforçando em nada. Você está destruído. Quando você esforça para estar na presença do Senhor, você está esforçando, mas você tem lucro. Você tem lucro. E quando você está ali sofrendo nas mãos do Satanás, que é na mão dos mundos, das coisas do mundo, você não tem vitória, você não tem ali, né, galadão, você não tem o prazer, você não tem alegria. Eu vivi muito, mas quando Deus me trouxe, aí eu fui fazer a comparação. Quando Deus me resgatou, eu vim fazer, eu tenho feito, melhor falando, eu tenho feito a comparação, né? Em nenhum momento eu tenho me arrependido, né, do que eu disse: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade. É claro que ninguém é perfeito para fazer o 100% da vontade de Deus. Ninguém. Nem Elias, nem Moisés, né? Só o próprio Senhor Jesus fez 100% a vontade de Deus. Os outros, nem João Batista, que já veio diretamente ali, foi criado ali pelo Espírito Santo, né? Que não foi mesmo do próprio João Batista, não do João Batista, não, do Zacarias, né? Então, nem mesmo assim, era mais do que profeta, João Batista, mas infelizmente errou. Então, você vê como que é, gente. Mas Deus o relata para nós, né? Assim como ele suportou, e a carga dele, ele era só um. E ele suportou a carga de todos eles, independentemente quem tinha o coração imitante o dele ou não, né? Os ladrão, tudo, ele suportou todas as cargas. E nós, a nossa carga, nós não quer suportar, que aqui vai falar. Ou seja, aqui como ele se refere, ele não deixou que a cruz o fizesse com que ele desistisse. A sua cruz vai fazer você desistir? Você vai desistir com aquilo que vem sobre você? Você só consegue ser salvo se você carregar a sua cruz. Se você não carregar, infelizmente, né? É doído falar isso? É doído. Ninguém quer ouvir isso, quer não. Mas é doído. Se você não carregar a sua cruz, ninguém vai carregar ela. A parte da cruz que tinha que ser levado, a sua, a minha, a de nós todos, o Senhor Jesus já fez. Agora vai depender de nós. Por isso que o Senhor Deus falou lá em... esqueci, não fala que eu propunho. Ou seja, agora é com vocês. Agora é com vocês. Vou propor a vida e a morte. O bem e o mal. A bênção e a salvação. Mas sempre as coisas boas em primeiro lugar. Para que você veja as coisas boas e não experimente as coisas ruins. Presta atenção, gente. Deuteronômio, capítulo, se eu não me engano, é 30, versículo 19. Até antes, capítulo 15, parece. Deus coloca todas as coisas que pertencem a ele em primeiro lugar. Ele fala: eu deixo a bênção e a maldição. Então, quando você chega na bênção, não experimenta a maldição. Já é bênção. Eu deixo o bem e o mal. Se já é o bem, para que você vai experimentar o mal? Esse que estão iniciando agora, que vem nascendo, vem saindo ali de criança para adolescente, né? Não experimenta o mal, não. Não faça isso, destrui a sua vida, não. Então isso é uma recomendação que Deus deixou a todos. Eu deixo o bem e o mal. Já fica no bem. Vive a sua vida o tempo todo no bem, né? Eu me lembrei daquele lá em Lucas capítulo 15, né? O pastor Henrique vai lembrar aí. Um jovem, um senhor, tinha 2 filhos. O primeiro, o mais novo, tomou ali, pediu a sua herança e saiu. Só que o velho, né, ficando mesmo com o pai, teve um momento que ele queria deixar, né, de viver o bem. Né? Por causa de uma fofoca de um criado, né?
o filho mais velho perguntou algo e o criado já levou lá em cima. Ele não respondeu só o que o filho mais velho perguntou, não. Ele já levou lá, por isso que eu digo, quando a gente fala uma coisa aqui, quando chegar em 10 pessoas lá, já dá mais ou menos uns 10 textos. Então o criado aumentou o que o rapaz perguntou, o que o filho mais velho perguntou. E ali ele ficou furioso, zangado, né? Pela volta do irmão mais novo, né? Porque estava fazendo festa. Então, meus amados irmãos, quase perder até a benção. E o Senhor, o pai ali, disse, ele pediu, você nunca me deu nem um cabrito para mim me regozijar com meus amigos. Ele falou, não, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Então você que está no bem, não faça de tudo para não ouvir fofoca. Já está iniciando, falou, para por aí. Leva para você, já que você gosta disso, leva para você. Eu infelizmente eu sou meio ignorante assim, viu? Eu já fui umas 2 vezes, eu já repreendi, não gostaram de mim. Pois vamos continuar não gostando. Fofoca não tá para mim. Eu não sou fofoqueiro, né? Então a minha dependência é do bem. Eu dependo do bem, não é do mal, né? Então eu vou terminar de ler aqui, que é o versículo 3, ou versículo 4, diz assim: porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Ainda não tiveram de combater. Então, nós estamos sujeitos, enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos, né, a vir ali perseguição, doença. Só que se nós estivermos com Deus, eu me lembrei do milagre que Deus fez na vida do pastor Henrique, né? E na vida aí da prima, ou é sobrinha da ombreira Eremitas também, né? Tinham 8 tumores benignos e 2 malignos, né? E através de um simples filho de Deus, eu me chamo simples, pequeno, eu e mais uns aí que estão no grupo, né? Oramos, né? E Deus fez o milagre. Vê o quanto é importante nós estar na presença do Senhor. Já pensou se nós estivéssemos no mundo, será que Deus ia corresponder o nosso pedido? Né? É claro que Deus é misericordioso, né? Às vezes ele faz, ou seja, aquele bandido que estava do lado do Senhor Jesus, do lado direito, ele era bandido. Mas no momento que ele reconheceu a Deus, ele fez um pedido. Lembra de mim, porque ele já tinha conhecido. Ele não fez o pedido antes, não. Ele conheceu que ele era rei, que ele era Deus, e depois fez o pedido, eu disse, lembra de mim quando estiver no teu reino. Ele falou, não hoje ainda, estará no paraíso comigo. Né? Tem gente que diz que hoje não, ele não foi ainda. Não. Se o Senhor Jesus, se a palavra do Senhor Jesus está, né, está carimbando, está falando, provando que o Senhor Jesus diz, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, cada um entenda como quiser. Mas se o Senhor Jesus diz, quem sou eu para impedi-lo, ou seja, para tirá-lo, essa mensagem do Senhor Jesus, né? O que ele falou está falado. Então, por isso que nós temos que seguir ele, né? Independentemente da situação que nós estamos, vamos seguir, vamos, né? Mas eu não consigo porque eu já pequei muito. Não, Deus te limpa se você, né, se retratar. Por isso que Deus diz, Isaías, capítulo 1, acho que versículo 18, né? Que ele fala que eu vou até buscá-lo aqui, para que não venha. Versículo 18. Vinde, pois,
Deus está falando, vem a mim, né? E arrazoemos. 20, pois, e arrazoemos, ou seja, nós conversamos. Se você me aceitar, eu te limpo. É a mesma coisa, né? Se você quiser, eu te faço uma nova criatura. A palavra, essa correspondência é essa, né? E diz assim, diz o Senhor, diz não é homem não, não é profeta que está falando não. É Deus, diz o Senhor, né? Ainda que os vossos pecados sejam como os escálatra, eles se tornarão branco como neve, como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã, se quiserem. Então, meus amigos, não importa o lugar que você está, não. Se você quiser, Deus faz uma obra na sua vida. Fez na minha, fez na vida do pastor Henrique, fez na vida da ombreira, do pastor Francisco, fez, né? Que ele tem contado o testemunho dele, quem ele era e de onde Deus tirou, né? Ninguém sai assim, não. Nós aceita, né? Ali a proposta de Deus e Deus tira nós. Que se o homem saísse, todo homem saía da imundícia, todo homem saía do pecado. Mas não, Deus é quem tira, conforme, né, ali o que ele propõe para nós. Se vocês me aceitarem, eu tiro vocês daí. É que o que estava do lado direito do Senhor Jesus, né? Aceitou e ele tirou todos os pecados e fez quem? O segundo que chegou lá, o reino. Eu digo o segundo porque o Senhor Jesus foi o primeiro e o Senhor Jesus que ele ia com ele, né? Mas a história, o testemunho é o que Deus, bem no início, Deus falou, né? Nós estamos rodeados de testemunhos. Esses pessoas que servem a Deus, gente, é um testemunho para que vocês, o que estão do outro lado. Aqui eu tenho quase 5 mil pessoas, né, no Facebook, né? E eu vejo que tem gente que não serve a Deus ainda, que não é servo do Senhor, né? Aí não importa se você é pastor, se você é bispo, não. Seja servo do Senhor. Se você ser servo do Senhor, a tua vida muda. Quero ser servo o tempo todo, né? Título não quer dizer nada, não. Eu tenho, até o pastor Henrique vai concordar comigo que título não quer saber, não quer dizer nada, não, né? Que eu já vi muito pastor lá na Cacolândia, lá, mendigo, lá. Então não quer saber nada, não. Seja servo para que Deus tenha você o tempo todo. Servo obediente. Isso é palavra do Senhor Jesus. Seja servo, né? E olha, quando a gente é servo, gente, isso é uma coisa importante. Quando o Senhor Jesus, as pessoas estavam ali botando o Senhor Jesus em prova e falando que pegava no que a lei, comia sem lavar mãos. Aí o Senhor Jesus deu uma referência. Para aí, o rei Davi, ele não era sacerdote. E ele deu fome, teve fome, entrou lá na casa do Senhor, comeu os pão de água. Na necessidade. Olha só, gente, o que o Senhor Jesus... Gente, nós temos aí o paraíso nas nossas mãos, né? Nós temos o paraíso nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Só se você não quiser mesmo, né? Mas para esses que ainda não é servo do Senhor, eu não sei aonde é que essa mensagem vai chegar, né? Esforça para ser servo do Senhor. Eu tenho certeza que você vai viver alegria. Você vai sentir o que é alegria, né? Ainda que venha dificuldade, mas você não sente aquela dor de tristeza naquele momento, não. Deus te faz você, né, naquele momento, estar com alegria, gente. É a melhor coisa do mundo, gente, né? Eu ontem estava conversando com um homem que trabalha comigo, ele falando que, né,
passou dificuldade e uma tristeza que não saía. Eu falei assim, quando você servir ao Senhor, você vê alegria o tempo todo. Não importa a dificuldade. Não. Porque você acredita que Deus é quem vai pelejar. A peleja é do Senhor, como diz lá, né? 2 Crônica 20. Ele relata para o Josafá, envia um profeta. Ele envia o profeta e diz, né? Fala para ele que a peleja não é dele não, né? A peleja não é dele não, a peleja é do Senhor. O pastor Henrique está falando aí, ó. O Tito nos leva para o inferno. É isso mesmo. Se deixarmos nos ensoberbecer o coração. É isso mesmo. Se entrar no coração que é aquilo, acolá, termina, né, perdendo até a salvação. É isso mesmo. Ou seja, Saul deixou o eu entrar dentro dele e perdeu a salvação, gente. Caim com inveja, né? Ou seja, ele queria ter um título. Ele queria ser melhor do que Abel. Mas o melhor é para quem serve o Senhor. Todos que servem o Senhor é melhor, né? Eu entendo assim, não tem um melhor mais do que o outro. Não, todo que serve o Senhor é melhor. É bom, né? Se torna bom. Porque Deus está na vida dele. E Deus é bom, né? Então eu vou concluir aqui no versículo 4. Porque na luta, né, contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até o fim, até a morte, ou seja, até o fim. Nós estamos sujeitos ainda, mas com a presença de Deus na nossa vida, né, isso nós temos a vitória, gente, né? No versículo 5 diz assim: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse? Olha só. Então Deus faz aqui uma pergunta para nós. O que eu já fiz para você? É a mesma coisa. O que eu já fiz para vocês? Vocês nunca viram, não? Então, em Êxodo fala que nesta peleja e ele que peleja. Isso mesmo. Então, Deus, a peleja é do Senhor. Quando nós entrega para Deus, faz como Davi, né? Esperamos confiante, porque a peleja é do Senhor e Deus não perde peleja, né? A ombreira falou, é verdade, pastor. Oh, rapaz, Deus abençoe você. Mas olha só, essa mensagem é muito rica, gente, né? Não só para aqueles que estão começando, para aqueles também que, como diz a palavra, você pensa que está de pé, né? Se cuida para não cair. Ou seja, nós, eu, pastor Henrique, pastor Francisco, pastor missionária Lemita, ok, pode ser. Aqui um dia você vai ser, em nome de Jesus. Então, nós temos que ter cuidado para não cair. Nós estamos sujeitos? Claro. Elias teve uma queda que ia ser queda feia, né? Pela unção que ele tinha, foi uma queda feia, né? O rei Davi também, Moisés também, né? Então, meus amados irmãos, ninguém está isento, ou seja, ninguém está livre de vir a perseguição, não. Não. E nós tem que se segurar, nós tem que, né, que pelejar, ou seja, colocar o Senhor, ficar firme no Senhor. Isso é a única peleja que é nossa, é ficar firme no Senhor. Porque a briga dali para frente já é de Deus, é com Deus. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego ficou firme na presença do Senhor. O restante foi com Deus, né? Entrou lá na fornalha, entrou e saiu sem nenhum ranhão. Daniel ficou firme na presença do Senhor, ainda vindo perseguição, o que vieram, né? Foi rei, foi presidente, foi governador, tudo ali. Ele falou, não, eu vou ficar firme no meu Senhor, e vocês vão se ver com ele. É isso. Ainda que nós não coloque essa mensagem assim, que vocês vão se ver com ele, mas é claro que é. Deus diz assim, não pague o mal com o mal. Destaque isso é que me pertence. Paga o mal com o bem. Ou seja, vamos fazer o bem, quem faz o mal a nós. E o mal, aquele que fez o mal, ele vai prestar conta com Deus. Deus é quem vai, né,
dar ali os segundos, né? Os segundos galadão para ele. Eu não sei de que forma é esse galadão, mas, né? Então, meus irmãos, isso tudo tem um querer, né? É um querer. Diz assim: se quiser de me ouvir, comerei do melhor dessa terra. Gente, qual é o melhor dessa terra? Você pode comer arroz, feijão, carne todo dia num restaurante, todo dia ter ali. Mas se você não tiver a sua salvação, se você não tiver o caminho da salvação, você não está comendo o melhor dessa terra. Tá? Essa terra, o caminho da salvação ainda pertence a essa terra. Pertence a essa terra. Se quiser, gente, Deus não obriga ninguém. Eu ando aí, tem hora que me dá vontade de obrigar a pessoa, né, servir a Deus, para mostrar para ela como é bom, como é maravilhoso, como a pessoa se sente satisfeita, gente. Mas se nem todo mundo, né, eu não sei se é porque não quer ou já experimentou e para ele foi amargo, né? Porque os fariseus experimentavam todo dia, o Senhor Jesus falava para ele todos os dias. E todo dia eles questionavam o Senhor Jesus. Então será que ele estava achando amargo? Né? Até um próprio cego estava pregando para eles. E ele disse: quem é tu, cego? Né? Foi cego até ontem. E agora está pregando para nós? Pois é. Aquele que achou doce a comida tem que fazer os outros experimentar mesmo. E aqui eu, o pastor Henrique, o pastor Francisco, né, a Ombreira Eremita, nós apresenta a vocês o que é doce, o que nós achamos doce, o que nós comemos e achamos doce. E se você experimentar de forma, né, de coração, de forma agradável, né, com o sentido de que aquilo é bom para você, você nunca mais vai querer sair dali. Né? É como um restaurante. Se a comida é boa, você volta lá o tempo todo. Mas se o restaurante tiver uma comida ruim, você não vai lá mais. Então, vou terminar aqui o versículo 5. Fala assim: será que vocês já esqueceram? Olha só. Aí diz que as pessoas não têm o conhecimento de Deus, né? E para mim, todo mundo já experimentou o poder de Deus. Não é que eu estou dizendo já foi pastor, já foi bispo, não. Isso não quer dizer nada, não. Mas quem não ficou doente na face da terra? Então, rapaz, eu até digo por mim, essa não é Jesus, não, é eu. Na minha opinião, todo mundo já ficou doente uma vez. Aí você diz: mas o remédio curou. Não foi Deus. Se a presença de Deus não tivesse no remédio, remédio nenhum cura. Por que eu digo isso? Porque tem tanta gente doente. E por que não dão um remédio para todo mundo ficar curado? Por isso que as pessoas me acham ignorante por causa disso, mas é mesmo. Se remédio curasse sem a presença de Deus, por que não dão para o povo ser curado então? Tanta gente morrendo, tem dinheiro, tem remédio e ainda continua morrendo. Rapaz, isso é história, rapaz. Tem que ter o poder de Deus naquele remédio. A fé. Quando eu vou tomar um remédio, eu apresento a Deus primeiro. Pode ser. O doutor disse: esse daqui é esse remédio aqui. Mas eu vou lá: Senhor, apresento a ti. Através desse remédio você me cura. Pronto. E é difícil eu tomar remédio, viu? Já vou falar logo. É difícil eu tomar remédio. Eu pego uma água, não faça isso. Se quiserem fazer, mas por conta de vocês. Eu pego uma água e apresento a Deus e aquele dali é o meu remédio. Muita maioria das vezes é isso. Eu peço misericórdia a Deus toda hora para que Ele nunca deixa eu sair da presença dele, porque eu não gosto de tomar remédio. Desde criança. Então ele diz aqui, para completar o versículo 5, diz assim: será que vocês já
esqueceram as palavras de encorajamento, né, que Deus lhes disse. Ó, lhe disse, está no passado. Está no passado. Não é no presente, está dizendo agora, não. Para que vocês saibam a partir de hoje, não. Lhes disse, então está no passado, lhes. Então ele já falou, né? E diz assim, como se você fosse filho dele? Pois ele disse, passado de novo. Quando o Senhor o castiga, e não se desanime, quando ele o repreende. Às vezes vem coisa, é para nós saber que ele é o Pai. Ele é o Deus. Né? Deus repreende o que é dele. Pai repreende o que é filho dele. Ele não vai repreender o que não é filho dele. Ele não pode. Ele vai para prisão, ele vai ser preso. Né? Eu não posso repreender os filhos dos outros. Não, eu tenho que repreender os meus filhos. Então veja o que Deus quer que todos sejam filhos dele. Todos. Né? O mundo está doente. Com certeza, pastor Francisco, né? O mundo já nasceu doente. O mundo já na aflição, né? Já no maligno, né? Como diz o Senhor Jesus, já. Já no maligno. Ao 6 diz assim, ó. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Oh, gente, é muito... Essa palavra é uma bênção. Fala assim, suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seu filho. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Olha a pergunta que Deus coloca ali, né? Será que tem... É o Novo Testamento. Tem gente que diz, isso não pode, que isso é no Velho Testamento. Rapaz, tem gente tanto inventando cada coisa, mas não, deixa pra lá, que Deus abençoe ele, né? Eu queria que todo mundo colocasse a Bíblia, né, corretamente, do jeito que ela fala, né? Do jeito que ela fala, como diz o pastor Henrique aí, né? Pastor Francisco. Gente, vamos colocar do jeito que a palavra é, né? Então eu vou ler o 7 de novo, ó. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Isso não existe. Todo filho é corrigido pelo pai, né? O meu aqui eu corrijo, né? Quando ele solta uma palavra ali, eu já estou corrigindo ele. Opa, né? E no 8º fala assim: se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, né? Então não são filhos de verdade, mas filho peraí. Bastardo, isso mesmo. Sois então bastardo e não filho. Ou seja, são filho abastado, ou seja, são pessoa que não tem obediência, que não tem pai. Se o pai, se tem pai, mas é jogado, ou seja, o diabo falando, o diabo, ele só chama você filho para tirar da presença de Deus. Depois deixa você jogado aí, ó. É assim. As coisas do mundo é assim. Agora o pai não. Sempre ele tá ali, né? Colocando na correção para que vocês não erram. Ó, é assim, assim, né? O Senhor Jesus disse, eu sou o próprio Filipe, né?
esqueci o nome do outro lá, que fala assim, mas nós não sabemos qual é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Está em João 14, né? João 14, deixa eu só ver aqui, você vê a forma que Deus... João 14, né? Tomé, Senhor, não sabemos o caminho. Não sabemos para onde. Deixa eu pegar aqui. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Ou seja, qual é o caminho? A mesma coisa. Como sabeis o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Olha aí, se alguém não andar no Senhor Jesus, não tiver o Senhor Jesus na vida, então não é complicado, viu? Nós temos que ter o Senhor Jesus dentro de nós para que nós tenhamos a verdade. Ou seja, melhor, para as pessoas entenderem, nós temos que falar como ele fala, para ser a verdade que está dentro de nós. Nós temos que ter a mente dele, não diz a palavra que nós temos a mente dele? Só que nós não exercer essa mente como o Senhor Jesus exerceu, qual é a verdade que tem dentro de nós? Se ele é a verdade. Então ele diz, e a vida? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ninguém tem a salvação, se não for levada pelo Senhor Jesus. Se nós não se humilhar para o Senhor Jesus, se nós não conhecer o Senhor Jesus como o único salvador da nossa vida, da nossa salvação. Eu vou terminar aqui até o... E o 10 diz assim, os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Olha só, gente, para o nosso próprio bem. Para que participemos da sua santidade. Nós só participamos da santidade se nós, aceitar a correção de Deus. Por que a correção? Porque a correção é que leva nós para o caminho normal, para o caminho certo, para o caminho verdadeiro, né? Por que ele diz, eu sou o caminho? Então, quando você não está no caminho, você está onde? No deserto? Nas varedas? Vangueando, como a gente vê gente aí vangueando de cima para baixo? Na Cacolândia, vê gente ali vangueando, gente. Não tem o caminho. Não tem o discernimento, não tem a sabedoria, o conhecimento, Não é dirigido pelo Espírito Santo, E nós, como filho de Deus, nós temos que ter ali, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, É isso, gente. A palavra nos vem nos dizer, Aí você fala assim, a Bíblia é essa, gente, que a gente, nos colocou aqui, porque às vezes, você está lendo, não, você arrumou aonde isso? Então, que Deus abençoe a cada um, a vocês, a nós, gente. Nós se precisa desta correção. Sabe por quê? Porque o coração do homem tem a tendência para o mal. O coração do homem tem a tendência dele ser grande, dele ser melhor do que o outro, Eu consigo isso e tu não consegue, O orgulho, gente. Você tá sujo, você tá mal vestido. Às vezes tá mal vestido, mas o coração tá limpinho, gente. Eu tenho visto rejeição. Aonde eu prego a palavra do Senhor? Infelizmente acontece isso, que eu não aceito mesmo não. Por isso que eu sou meio ignorante, porque eu não aceito não. As pessoas tratam uma pessoa, tratam umas pessoas,
acima do normal e o outro lá embaixo, como não é nada aquela pessoa. E eu não aceito isso, não. O meu Deus fazer igual, né, o rei Davi. O meu Deus me ensinou diferente. Que tudo está no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. Só tem um bom, como diz o Senhor Jesus. E este é Deus. E se nós deixar Ele fazer a vontade dEle no nosso coração, nós se torna bom também. Nós se sai, né, como um privilegiado, aprovado. Assim é que é. Mas eu não concordo tratar umas pessoas de uma forma e outro de outro, porque o outro está de paletó, porque o outro tem aquilo, o outro testemunhou a fazenda e o outro não. Isso eu não concordo, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu te agradeço por esta maravilha de palavra, de ensino, de correção, Pai. Isso veio para mim primeiramente, Senhor. E aqui eu, como amo o teu povo, Senhor, eu sempre estou compartilhando o que o Senhor me dá. Pai, obrigado, Senhor. Eu nunca imaginaria que isso fosse sair. Porque eu me coloco como o menor dos teus filhos, Senhor. Dos teus servos. Pequeno demais. E que tenham feito até mesmo o Senhor, né, ficar irado muitas vezes. Pai, mas o Senhor, como bondoso, tem me consertado. E tem consertado muito o teu povo, Senhor. Meu Deus. Mas nós vê, Senhor. Nós que estamos aqui na terra, vê muito mais o Senhor, que enxerga tudo, que não deixa nada passar. Tem gente que precisa, Senhor, da tua justiça. Tem fome e sede. E que eles ainda não se atinaram para isso, que a fome que eles estão não é de carne e pão aqui na terra, e sim, Senhor, da tua palavra, Senhor. Deste pão que deixa fortalecido para a vida eterna, Senhor. Senhor, Pai, se eu pudesse, não posso. Mas eu sei que o Senhor pode. Que a tua presença desça, Pai, na vida do teu povo. E faz com que eles sintam a tua presença, Senhor. Que sinta o teu toque, Pai. O toque do Espírito Santo, Pai. Para que todos venham sentir esse prazer, essa alegria, essa maravilha que o Senhor deixou aqui na terra, Pai. Colocou. Para que todo fosse alimentado por eles. O Senhor disse através do rei Davi que a terra está cheia de bondade, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Muitos têm se afastado do Senhor. Eu não sei o porquê, mas o Senhor sabe, Senhor. Mas eu peço misericórdia ao Senhor. Tem compaixão dele, Pai, perdoa os pecados deles. Os nossos pecados, Senhor. Tem compaixão de nós, Pai, que nós somos pequenos, Senhor. Como o Josafá mesmo relatou. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Isso ele quer dizer, nós somos pequenos, Senhor, e o Senhor é grande. E nós dependemos do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, visita nesse exato momento aquelas pessoas que estão na rua, Pai. Que estão sem entendimento. Sem direção, sem sabedoria, sem conhecimento, Pai. Sem o teu pão, Senhor. Sem a tua água. Oh, Pai. Abraça esse povo. Abraça eles, Senhor. Eu tenho certeza, eu lembro que um homem falou, se tu pode curar o meu filho, cura. Ele já tinha levado a muitos lugares, eu tenho certeza, Senhor. E o Senhor disse, se cura, tudo é possível aquele que crê. Oh, Pai, eu creio que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Sem dúvida, Senhor. Não é por acaso, Pai, que eu tenho me colocado diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor faz as coisas. Somente o Senhor.
Por isso eu peço misericórdia a este povo, Pai. Não só no Brasil, não, mas na terra, aonde há terra, Senhor, aonde há um ser humano, que a tua presença chegue a ele, Pai. Para que nenhum venha dizer como aquele rico: deixa eu avisar a minha família para que não venha para onde eu estou, porque aqui é fogo do inferno. Senhor, tem misericórdia para que todo tenha esse conhecimento da verdade e da mentira. Porque se a verdade, como é melhor, ele se alimenta dela, Senhor. Ninguém quer o mal. Assim fica ali a seu critério ao teu povo. Mas que o Senhor toca neles, Pai. Dá uma oportunidade a cada um deles cada vez mais, Senhor. Pai, como o Senhor deu aquela mulher que pegaram fragante, Senhor, e que os irmãos que poderiam ajudá-lo queriam matá-lo, Senhor. Mas o Senhor, com a tua misericórdia, o teu amor perfeito, e que há conosco também, Senhor, toca neste povo que estão longe de ti. Faz ele conhecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, visita os hospitais agora, as cadeias, as penitenciárias, as clínicas de recuperação, as clínicas de asilo, as clínicas onde se encontram as crianças abandonadas, doentes, enfermas, Senhor. Aqueles que estão com câncer, com nódulos, aqueles que estão cegos, faz ver, Senhor. Aqueles que estão surdos, faz ouvir, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Que estão leprosos, faz ser purificados, Senhor. Os que estão com a coluna doente, com erro de disco, com nesiástico, com todo tipo de doenças, que ele seja curado, Pai, pelo teu poder. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Faz que nós, Senhor, se mantenha de pé, Pai. Aquele que pensa que estás de pé, Senhor, mantenha ele em pé, Senhor. E aqueles que estão deitados, caídos, levanta, Senhor. Só o Senhor para nos levantar. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoa, meu Pai, dando fortalecimento na fé, crescendo a fé e multiplicando a esperança, Pai, dos pastores, dos bispos, daqueles que pregam a palavra do Senhor. Dos missionários, missionárias, dos pastores, missionárias, bispas, apóstolos, dos padres, papa, né, presbíteros. Senhor, tem misericórdia do teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Visita também meus pais lá em União, Pai. Faz com que eles também sintam a tua presença, Pai. Eles foram tocados pela tua mão. Mais uma vez, o Senhor teve misericórdia deles. E que eles mesmo tenham esse reconhecimento, Pai. É um testemunho, Senhor. Que eles sentiram que foi a tua mão, Senhor. Que pela medicina era incapaz, Senhor. E o Senhor fez isso pela tua misericórdia, pelo teu amor. Pois faça com que ele se mantenha, Senhor, na tua presença, Pai. E toda a minha família. Ali a família do pastor Henrique, Pai. Cuida deles, Pai. Faça com que ele sempre leve a verdade aonde ele for. Mantenha, Pai, ele de pé. O pastor Francisco, a família dele, o ministério dele. Mantenha eles de pé na verdade, Senhor. A ombeira eremitas, Senhor, mantém ela sempre, Pai, na tua presença. O Senhor conhece o coração delas e que ela tem ali, Pai, amor pelo teu povo. Pai, abençoa ela. Coloca unção, Pai, que através dela mesmo seja determinada a cura do teu povo, e assim acontecerá em nome de Jesus, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa todos os ombreiros, pastores, apoios,
Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. E mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade, pela minha saúde. Eu te agradeço por esse dia, Senhor, que o Senhor me acordou, me levantou, e aqui estou, meu Pai, levando a tua palavra. Isso vem de ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz e a misericórdia seja com todos, em nome de Jesus. Um abraço a toda e a Madalena Ferreira, que Deus abençoe também seu ministério, que Deus, né, fortifica cada vez mais a sua fé, a sua vida, né, em nome de Jesus. Aline Alves, perdão. Aline Alves, não. Deixa eu ver aqui. Aline Capelli, isso mesmo, Capelli, ou é Capelli. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, né? Seu trabalho, né? Aí a sua função, né? Advogada, que Deus né, use bastante você, independentemente no trabalho, né, na igreja. Que Deus o coloca bastante cliente para você, em nome de Jesus, né? Enquanto você estás com ele, ele estás com você. Então, tenho certeza que não vai faltar, né, cliente para você. Em nome de Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de vocês. Em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima oportunidade.